Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, fico muito feliz de mais um dia estarmos aqui reunidos para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje nós daremos continuidade à nossa revista Jornada de Fé, sobre o discipulado, o seu caminho, e especialmente na nossa lição de número 4. Nós já estamos chegando aí quase no meio da nossa revista. Então, lição de número 4, estudo de número 4. Hoje nós falaremos um pouco sobre quem é Jesus. É importante lembrar aos amados irmãos que nós já estudamos um pouquinho sobre o que é o discipulado, trazendo aos nossos queridos alunos o entendimento do conceito do discipulado, a importância do discipulado e os efeitos do discipulado, o modelo de discipulado que Jesus adotava. Posteriormente, nós estudamos a lição de número 2, a salvação, parte 1, onde nós vimos um pouco sobre a origem do pecado, os efeitos do pecado e a promessa de redenção. Depois nós estudamos o estudo 3, a salvação, parte 2, falando um pouquinho sobre como nós podemos obter a salvação. E aí nessa lição, nós falamos sobre o agente de salvação nas nossas vidas, que é Jesus. Só que é importante nós termos em mente que é necessário nós tratarmos sobre quem é Jesus de fato, não é mesmo? Porque nas últimas lições nós tratamos sobre como obtemos a salvação, que a salvação ela vem por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas aí isso pode trazer uma dúvida para aquela pessoa que nós estamos evangelizando e também para aquela pessoa que nós estamos discipulando. Então a dúvida pode ser, eu já entendi que nós somos salvos pela graça por intermédio da fé em Cristo Jesus. Mas como então eu posso acreditar se eu não sei quem é Jesus, quem é o agente da salvação, quem é essa pessoa tão especial dentro da salvação? Então, hoje nós teremos uma lição reservada exclusivamente para falar sobre quem é Jesus. Amém? Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar com você. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender tudo que nós vamos tratar aqui, que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de te servir, de te adorar, te louvamos pelo privilégio de termos sido salvos pelo teu amor. Agora nós queremos pedir que o Senhor nos dê uma lição abençoada, que o teu nome seja glorificado, exaltado, e que o Senhor esteja presente conosco nessa aula. É o que nós pedimos por teu santo nome. Amém e amém. Então, meus queridos, vamos lá. Essa lição, ela é muito importante nós termos em mente que, ao final dela, os nossos queridos alunos, eles precisam ter uma compreensão sobre, primeiro, quem é Jesus. Jesus como o Filho de Deus, depois, Jesus como o Salvador, Jesus como o único caminho até Deus, Jesus como alguém que continua atuando até hoje. Além disso, é importante ele ter em mente que as profecias sobre o Messias, sobre Jesus, elas foram cumpridas. E, por fim, nós concluiremos essa lição de uma forma muito especial. Então, é de suma importância nós começarmos essa lição, meu querido irmão, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, nós iniciarmos essa lição justamente no nosso texto áureo, não é mesmo? É de suma importância que nós comecemos a nossa lição no nosso texto áureo. E o texto áureo da lição, ele diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meu querido professor, inicialmente,
a gente tem aqui a pergunta sobre quem é Jesus. E o texto áureo, ele já dá uma boa noção sobre quem é Jesus. Em primeiro lugar, o texto áureo me mostra que Jesus, ele é o caminho, a possibilidade entre Deus e os homens. Ele é o mediador. Ele é aquele que viabilizou novamente o caminho de volta até Deus. Então, aqui, com a leitura desse texto, você já pode pincelar com o seu aluno o entendimento que Cristo trouxe de volta a viabilidade do contato com Deus, certo? E um contato direto, porque ele se tornou um caminho. Nós estudamos na lição anterior que, antes de Cristo vir, para que nós espiássemos pecados e também para que nós nos achegássemos novamente a Deus, era necessário uma série de rituais ali colocados no Antigo Testamento para que aí nós pudéssemos estar diante de Deus. Mas Cristo, ele é o caminho eterno até Deus. Então é muito importante, já nesse momento de contexto aqui do nosso texto áureo, o nosso querido aluno entender isso, que Cristo, ele é o caminho de volta até Deus. E aí, continuando na nossa lição, os irmãos podem observar aqui uma imagem muito bonita, retratando a coroa de espinhos, também ali o madeiro da cruz, né? Então, tudo isso é para trazer um pouco a dimensão de tudo que Cristo fez por nós e quem ele é. Mas, basicamente, queridos, vamos lá. É importante nós já iniciarmos na introdução falando com o nosso aluno sobre as duas últimas lições. E, nas duas últimas lições, nós estudamos sobre a salvação. Como eu já falei aqui, nós estudamos sobre os efeitos do pecado, nós estudamos sobre a sua origem, sobre todas as consequências que o pecado trouxe para a vida do homem, mas nós também estudamos sobre a salvação preparada por Deus e como nós podemos obter essa salvação. E aí nós observamos nessas aulas que Jesus, ele é o ponto central da salvação. Jesus, ele é o centro da palavra de Deus. E aí a gente precisa responder algumas perguntas para os nossos alunos, para que quando eles forem evangelizar, para quando eles forem discipular e as pessoas que nós vamos discipular e evangelizar, elas indaguem aos nossos alunos, eles saibam como responder essas indagações. Como, por exemplo, mas quem é ele? Ou seja, quem é Jesus? Tá, eu já entendi como eu sou salvo por meio dele, mas quem é ele? Ou então, por que preciso dele? E aí, a lição, ela vai tentar justamente responder essas perguntas. E aí, é muito importante nós termos em mente, queridos irmãos, que muitas pessoas, elas reconhecem Jesus como um bom homem, um profeta, um líder religioso, um revolucionário. Outras negam a existência de Jesus. Isso é um fato. E, querido, a ideia dessa lição aqui não é defender a existência histórica de Cristo, tá? Porque a história já provou, por A mais B, que Cristo, ele efetivamente existiu. Então, não há dúvidas sobre a existência de Cristo. Tanto é que ele teve a capacidade de dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, não há aqui uma discussão sobre a existência de Jesus e que Jesus existiu, tá? Isso está comprovadíssimo. Então, aqui, o interesse da lição é nós demonstrarmos quem Jesus é. Quem Jesus é para nós. Quem Jesus é para todos aqueles que creem em sua salvação. E aí, somente a palavra de Deus responde com exatidão quem Jesus é nas nossas vidas, tá? E aí,
a gente traz aqui alguns textos muito interessantes na revista. Em primeiro lugar, o texto de Mateus 16 e 16, quando Cristo ele faz uma série de indagações aos seus discípulos, perguntando quem ele era. E aí, Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, a Bíblia nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. Mas a Bíblia também nos mostra Jesus como o Salvador da humanidade. Ali quando nós vemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não só isso, ele é o único mediador, ele é a única ponte entre Deus e os homens, ele é o único caminho que nos leva até Deus. Então, mesmo que muitas pessoas digam que todos os caminhos levam a Deus, isso não é uma verdade, tá? O único caminho capaz de levar o homem a Deus se chama Jesus. Então, a gente entende isso de uma forma muito interessante em todos esses textos aqui que eu citei para os irmãos, e é muito importante que eles sejam citados com os nossos alunos, se possível, leia esses textos com os alunos, é interessante para que a gente compreenda isso muito bem. E aí, aqui chega o ponto central. E aqui é importante até que você leia com seu aluno esse trecho aqui, esse parágrafo que começa aqui, ó. Todavia, mesmo quem acredita que ele é o Filho de Deus, muitas vezes não tem a extrema dimensão do que isto quer dizer e da grandeza do que é termos sido salvos pelo Filho de Deus. Jesus, ele é o ponto central de toda a história. Sem Jesus, nada seria possível em nossas vidas. E aí, de fato, a gente, depois de fazer toda essa introdução, a gente entra na lição para falar sobre quem é Jesus, tá? E aí, dentro do ponto 2, a gente tem a pergunta: quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? E aí, dentro de muitas possibilidades de resposta, nós iniciamos aqui o ponto 2.1 respondendo que Jesus é o Filho de Deus. Então, vamos lá. Inicialmente, é importante mencionar e defender aqui, meu querido professor, que Jesus, ele é o Filho de Deus. E a Bíblia, como aqui já foi citado, em João 3,16, ela nos apresenta Jesus justamente como o Filho unigênito de Deus, que foi enviado ao mundo com o objetivo grandioso de nos salvar. E você já sabe muito bem que nos salvar do quê? Do poder do pecado. Nós estudamos isso em lições anteriores. E aí, é importante, meu querido aluno, que você, meu querido professor, que você cite ali no momento da aula para o seu aluno e leia com ele as passagens aqui colocadas nessa lição, como, por exemplo, 1 João 5,5, Lucas 3, 21 e 22 e Mateus 16, versículo 15 a 17, porque são textos que defendem a qualidade de Jesus como o Filho de Deus, tá? E aí o que acontece? A gente precisa compreender que o desdobramento dessa situação de Jesus como Filho de Deus, ele é gigantesco, meu irmão. Porque olha só, muita gente tenta defender Jesus simplesmente como Filho de Deus, outros Jesus como um simples mestre, um exemplo moral que muitas religiões tentam pregar. Mas Jesus, ele é o próprio Deus que se fez carne. Ou você não se lembra do texto de João no capítulo de número 1, quando nós observamos que o texto diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ou seja, Cristo, ele é, primeiramente, a expressão máxima de tudo aquilo que Deus tem para a humanidade. E Cristo, ele é Deus. Então, o desdobramento aqui
de Jesus como o Filho de Deus traz também um entendimento de Cristo como Deus. Cristo como o próprio Deus que se fez carne. Então, ele nasce de forma sobrenatural, por intermédio da obra do Espírito Santo. Ele vive sem pecado, ele cumpre todas as profecias ali descritas no Antigo Testamento sobre o Messias, e tudo isso confirma o que nós estamos dizendo aqui, que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós observamos que em todo o momento, as Escrituras, elas trazem essa demonstração para cada um de nós. Só que não para por aí. Depois que o nosso querido aluno entende que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus ele faz parte ali da Trindade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, nós precisamos ter em mente também que Jesus ele é o Salvador. E aqui, a pessoa que nós estaremos evangelizando, a pessoa que nós estaremos discipulando, ela já vai ter em mente que nas duas últimas lições, quando nós estudamos sobre salvação, nós demos pinceladas ali mínimas, demonstrando que para que a salvação fosse possível, nós precisávamos de Jesus, porque Jesus ele era a figura central de todo o plano de salvação. E aí, a gente tem que ter em mente que Jesus ele veio ao mundo com um propósito de nos salvar. Isso está descrito ali em Lucas 19:10. E aí, a sua morte na cruz é um sacrifício substitutivo, ou seja, Jesus ele toma o nosso lugar, ele toma o castigo que nós merecíamos. E aí, o castigo que é imposto sobre ele nos traz a paz, assim como está descrito em Isaías, ali no capítulo de número 53. E aí, meu querido, nesse momento é muito importante que você bata nessa tecla com o seu aluno. Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso, mas Jesus, ele toma o nosso lugar. Jesus sofre a dor que nós deveríamos sofrer. Quando ele é esmagado na cruz do Calvário, ele faz isso no nosso lugar. E nós precisamos ter isso ardendo e queimando dentro do nosso coração. Meu querido aluno, meu querido professor, éramos nós quem merecíamos a morte de cruz. Éramos nós que merecíamos cada uma das chibatadas que Cristo tomou. Éramos nós que merecíamos cada cusparada que Cristo tomou. Porém, ele nasce, ele cresce, ele vem a essa terra, mesmo sendo Deus, e ele morre em nosso lugar, se tornando maldição, como está descrito ali em Gálatas 3:13. E olha, isso tem que encher o coração da gente, meu irmão. Saber que nós temos um Salvador, saber que nós temos alguém que olhou para nós, mesmo em meio às nossas misérias, mesmo em meio às nossas debilidades, mesmo em meio a tudo de ruim que nasce no nosso coração e ele resolve nos salvar. E aí, é interessante também citar que ele, como Salvador, ele, como alguém que se entrega em nosso lugar, também demonstra que é o dono da vida. E por isso nós podemos ter esperança. Cristo, se ele tivesse simplesmente só morrido por nós, nos salvando, já seria maravilhoso, mas não, ele nos traz um plus, ele nos traz uma esperança, ele nos traz uma ressurreição, uma viabilidade de ressuscitarmos, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós também um dia iremos ressuscitar. E aí, aqui, nós fazemos uma citação ao hino 545, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Ou seja, nós podemos viver sem medo porque um dia Jesus morreu, mas também porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E aí, meu querido, depois que o nosso querido aluno entende que Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador.
ele precisa ter em mente que Jesus ele é o único caminho. Nós já falamos isso aqui quando nós dizemos que ele é o único mediador. Jesus, ele é o único caminho viável para o homem chegar até Deus. Ele diz isso em João 14:6. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Cristo ele foi muito honesto em toda a sua trajetória aqui na Terra. E ele disse com clareza e com verdade que ele era o único caminho. Cristo não é um dos caminhos, Cristo é o único caminho. E nós defendemos que não existe salvação fora de Cristo. Então, meu querido, isso aqui, quando nós estamos evangelizando, discipulando, é um ponto que nós temos que trabalhar com muito cuidado, tá? Porque muitas vezes nós podemos estar evangelizando e discipulando alguém que tinha uma ideia diferente de que qualquer caminho levava até Deus, não é mesmo? Então, com muito carinho, com muito amor, a gente vai mostrando para essa pessoa, a gente vai mostrando que o único caminho que nos leva até Deus, o único caminho que pode nos trazer a salvação, é um caminho chamado Jesus Cristo. É o único caminho chamado Jesus Cristo. Só que não para por aí. Depois de entender tudo isso, nós precisamos compreender que Jesus, ele, além de ser tudo isso, ele continua atuando até hoje, tá? Então aqui, nesse ponto, é importante os nossos queridos alunos terem em mente que muita gente defende uma ideia errada que, beleza, Jesus ele teve aqui o seu ministério, ele faz tudo o que faz, depois ele sobe aos céus e nos deixa aqui largados, sem ninguém, esquecidos e completamente esquecidos, mas isso não é verdade. Cristo, ele, como dono da igreja, Cristo como o grande noivo da igreja, ele age no meio do seu povo. Ele age no meio do seu povo. E ele intercede por nós diante do Pai, como está descrito ali em Hebreus 7:25, e está presente com todos aqueles que creem. Além disso, nós acreditamos sinceramente que ele é Senhor, ele é Rei, e ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. E é importante também mencionar que a atuação de Cristo, ela também acontece no momento em que ele nos envia o Espírito Santo. Ele diz, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar para vocês o Consolador. Então, Cristo, ele olha com amor para a sua igreja e continua até hoje atuando no meio do seu povo. Então, é importante também que os nossos alunos tenham em mente essa verdade, ok? E depois de entender tudo isso, depois de entender que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, depois de entender a figura de Jesus como Salvador, depois de entender que Jesus é o único caminho e que ele também continua atuando até hoje, nós precisamos também mostrar para as pessoas porque nós acreditamos sinceramente em Jesus e em tudo isso que a gente está trazendo aqui. E, queridos, olha só, não há forma melhor de defender a ideia, toda essa ideia que nós estamos defendendo aqui, ideia não, toda essa verdade, tá? Defender tudo isso aqui, a melhor forma é demonstrando que todas as profecias sobre o Messias, sobre Jesus, elas se cumpriram, né? Então, uma demonstração máxima de que Jesus é tudo isso que a gente está falando aqui, é que ele é, de fato, tudo o que nós aguardávamos nas profecias bíblicas, tá? E aqui é importante mencionar o seguinte, a Bíblia, ela demonstra claramente e de forma muito contundente as profecias sobre Jesus. E ela mostra também que essas profecias, elas foram devidamente cumpridas, tá? Todas essas profecias, elas reforçam, elas respaldam que Jesus, ele é tudo que nós citamos aqui anteriormente. É importante demonstrar aqui, é claro que a gente não consegue colocar tudo isso, senão a lição ficaria gigante, mas mais de 300 profecias já cumpridas revelam Jesus como o Messias prometido, tá? E aí, dentro dessas 300 profecias, a gente traz na revista 8 delas.
8 delas que demonstram sinceramente Jesus como tudo isso que nós citamos aqui. E aí aqui, né, nesse ponto, meu querido, é importante, eu tinha um professor de direito do trabalho, um professor muito, muito bom. Ele sempre dizia o seguinte para a gente, ele dizia, olha só, eu gosto de matar a cobra e mostrar ela morta. Então é muito importante aqui, meu querido aluno, você trazer ali no momento que você for ministrar, meu querido professor, a escola bíblica dominical, você trazer a profecia e trazer também o texto bíblico que demonstra o seu cumprimento. Então vamos lá. Isso aqui foi colocado aqui justamente para trazer esse impacto. Olha, realmente tudo se cumpriu. Então, a primeira profecia que se cumpriu é a vinda de Jesus, tá? Essa profecia ela se encontra em Gênesis 3, 14 e 15 e também em Lucas 1, 26 e 38. E nós temos o cumprimento dela ali em Lucas 2:11. Então você pega esses textos, lê com o seu aluno para que ele veja, olha, de fato, foi prometido e se cumpriu. A segunda profecia que nós trouxemos é o nascimento de uma virgem. E aí você vai ali para Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá. E aí você depois vai para Mateus 1,23 para mostrar o cumprimento dessa profecia. Além disso, há um local específico também para o nascimento do Messias, né? O profeta Miqueias, ele traz essa profecia e posteriormente nós temos o cumprimento exato do local do nascimento de Jesus. A quarta profecia, o ministério na Galileia, e aí você vai ali voltar em Isaías 9 para mostrar a profecia e posteriormente o cumprimento em Mateus 4, versículo 15 e 16. Posteriormente também nós temos a profecia do ensino por meio de parábolas. Salmo de número 78, versículo 2, cumprimento em Mateus 13, 34 e 35. A entrada triunfal em Jerusalém, profecia em Zacarias 9, 9, cumprimento em Mateus 21, 6 e 9. E aí, meu querido, a sua morte. Nós temos a profecia de sua morte em Isaías 53, 5 e o cumprimento em João 19, 28 e 30. Por fim, a sua ressurreição. Nós temos a profecia no Salmo de número 16, 10 e o cumprimento em Lucas 24, 5 e 6. E aqui você pode também olhar para o seu aluno e falar, meu querido aluno, então depois de tudo isso, nós podemos entender quem é Jesus, nós podemos compreender tudo que ele é, mas olha só, ainda existe uma promessa a ser cumprida. E aqui você chega no ápice, você chega no clímax da lição, onde você diz para o seu aluno, olha só, ele disse que faria tudo isso, e ele cumpriu tudo isso. Mas ainda há uma profecia a ser cumprida. Ele disse que voltaria, não é mesmo? Ele disse que um dia ele voltaria para nos buscar, não é mesmo? Pois é. Aquele que prometeu todas essas coisas e cumpriu, ele também prometeu que ele um dia voltaria para nos buscar. E essa profecia, essa promessa, ela vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele disse que voltaria, ele vai voltar. Então, aqui nós chegamos no clímax, nós chegamos no ponto máximo da nossa lição. Nesse momento aqui, o querido aluno já teve uma dimensão máxima e exata de tudo, absolutamente tudo o que Jesus é para nós. E aí você pode ler a conclusão da revista, da lição, né, juntamente com ele, ponto 4, a conclusão. Podemos afirmar com exatidão que Jesus é tudo. Ele é o centro da fé cristã, ele é Deus, ele é o Salvador, Senhor, mediador. Crer nele é o primeiro passo para uma vida transformada e reconciliada com Deus. Não há vida eterna sem Jesus. Ele é tudo o que precisamos. E aí, depois de uma lição como essa, você pode trazer algumas perguntas para o seu aluno para reflexão mesmo, para que ele responda ali, todo mundo respondendo junto, ou
posteriormente respondendo sozinho ali na sua revista, a gente traz algumas reflexões. Primeiro, quem é Jesus para você? Depois, por que Jesus é o único caminho? Por que ele é o único mediador? E depois, as profecias sobre Jesus se cumpriram, e aí a gente tem aqui toda a possibilidade de responder essas questões aqui na nossa querida revista, meu irmão. E sabe, essa revista, ela é uma revista que veio para que nós pudéssemos, de fato, nos lembrar de tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós, que nós pudéssemos nos lembrar dos princípios elementares da nossa fé e também para que nós pudéssemos utilizar tudo isso para evangelizar e também para discipular. E, meu querido, essas lições elas podem ser utilizadas como ferramentas tanto de evangelismo quanto também de discipulado, tá bom? E aí, alguns irmãos, eles me mandaram mensagem, me perguntaram, Joel, existe a possibilidade de talvez eu implementar na minha igreja, por exemplo, essa lição fazendo ali uma mesa redonda, conversando com os irmãos, abrindo ali talvez oportunidades para cada irmão poder falar um pouquinho, tirar suas dúvidas? Meu irmão, é claro que sim, tá? Uma lição como essa, ela é muito legal e muito importante para que a gente troque ideias ali com os nossos alunos, que a gente dê a oportunidade dos nossos alunos sanarem as suas dúvidas. Então, se você, meu amado pastor, meu amado aluno, meu amado professor, tiver o interesse de abrir para que os alunos perguntem, ou até mesmo fazer algo mais dinâmico para que a lição ocorra de forma mais dinâmica, faça isso. É muito legal, é muito interessante, eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso que vai acontecer aí na sua igreja, tá bom? Eu continuo me colocando à disposição de cada um dos meus irmãos, espero que todos estejam gostando da revista e estejam aproveitando ao máximo tudo que nós temos trabalhado nesse quadrimestre. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue estando conosco e que através das nossas vidas o nome dele continue sendo sempre glorificado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma excelente lição para todos nós. Amém? Fiquem com Deus.